E aí, pessoal? Hoje são 4 de março. Vou fazer um comentário sobre o futebol desse último jogo do Brasil, exatamente porque eu já fiz 2 ou 3 vídeos para trás, de 2 meses para cá, e está ocorrendo coisas que realmente é impressionante como é que a nossa mídia de futebol é fraca. Desculpe os profissionais, mas tem que haver um melhoramento nisso muito grande, no modo que esse pessoal vem a público falar, porque isso derruba o Brasil, isso prejudica o Brasil, certo? Olha, no meu primeiro vídeo, de 2 meses para cá, vocês podem olhar, eu só falo em economia e política, mas abri uma exceção para falar sobre o Hendrix e o Neymar, por causa que eu estava vendo muitas coisas que não estavam batendo no meu modo de entender, dentro da minha humildade de entender as coisas, porque eu não sou especialista em nada, mas eu via os especialistas, não é? Porque a mídia é composta de jogadores que já se aposentaram. Alguns ainda estão atuando, muito poucos, mas a maioria é aposentada. E o outro tanto não é nem aposentado, eles são pessoas fãs de futebol que podem dar uma opinião, expressar uma opinião. Eu tiro o chapéu para todos vocês. Mas, como eu estou dizendo, estão num caminho muito, muito errado. Vou, para corroborar com esse pensamento, com essa fala minha aqui, vou trazer um pouquinho do passado para vocês entenderem melhor isso. Olha, uns 30 anos atrás, talvez até mais, jogador no Brasil despontava, era imediatamente falado, vai ser vendido, a mídia batia em cima como se você já tem contrato, você já tem algum empresário procurando? A pergunta era essa. Isso era o primeiro erro da mídia. Uai, que em vez de valorizar o rapaz para continuar no Brasil, os termos financeiros são gritantes, né? É muito melhor na Europa. Mas, de qualquer forma, eles tinham que preocupar com isso aí. Nós seguramos o jogador no Brasil. Não, já falava-se, já como se o rapaz tivesse que ter um pelotão de gente interessada em negociá-lo, não é? Os empresários, é chamado de empresários, né? Que na verdade é atravessador. Pois é, era assim, já era um erro, não é mesmo? A outra coisa era escalação de seleção brasileira. A seleção brasileira vinha ser escalada, aí já ficava, tem que ter, tudo é jogador do Rio. Lá em São Paulo, não, tem que ter jogador de São Paulo, tem que ser os jogadores de São Paulo. Enquanto isso, o Nordeste estava deitando e rolando, o Sul estava deitando e rolando em matéria de apresentação de jogadores fantásticos que estavam surgindo, ou então que já estavam dentro da carreira, com seus 24, 25, 27, 28 anos, e que estavam voando, vamos dizer a palavra, porque essa palavra é conhecida dentro do futebol, estavam voando, não é? Mas não. Se você lia um jornal, o jornal estava acabando, inclusive, devido à mídia digital, ou então você lia, escutasse a mídia digital, você via que todo mundo, a preocupação era entre Rio e São Paulo. Se não trouxe um número maior desses jogadores desse eixo, Rio-São Paulo, a seleção não prestava. Então, quer dizer, é uma visão de fanatismo, uma coisa bairrista, que isso não bate. E isso só pôs o nosso futebol para baixo, certo? Agora vamos ao ponto agora, o momento pontual que eu fui ver após o jogo do Brasil. Né? O Brasil perdeu o primeiro para a França e esse último ganhou da Croácia 3-1, certo? 2 dias atrás. Olhem só, já estão pondo o Hendrix lá em cima. Pois é, observem aqui, olhem no aparelhinho de vocês aí, dentro da área de esporte. Analista arregalando os olhos, outro abrindo a boca, outro pondo bomba explodindo atrás, para chamar atenção. Não precisa, quando a pessoa tem conhecimento, ele não precisa ficar fazendo enfeites para chamar a atenção de nada. O que manda é a conversa, o que manda é o diálogo, é o entendimento dele. Ele pode estar, num momento, com a visão errada, não tem problema. Ele traz a gente tem confiança no que ele fala. A gente sabe que se ele estiver falando errado, lá na frente ele vai pedir desculpa e ele vai se consertar. Não, simplesmente esses analistas que já têm
50 anos nas costas, vem falar umas coisas. Para mim, isso é abobrinha agora, porque, apesar que ela agora está falando o certo, mas o Ike, de 2 meses para cá, tem vídeos, e vários vídeos, dando palestra, dialogando em círculo de outros analistas e pondo o rapaz do o Hendricks para baixo. Não é? Só porque o Hendricks não teve sucesso no Real Madrid. Ficou lá praticamente na reserva, né? Na maioria dos confrontamentos. Teve até confrontamento que nem para a reserva ele foi chamado. Isso não tem problema nenhum. O Vini foi assim também. O Vini teve um tempo que foi para o time B. O Messi no Barcelona ficou temporada grande no time do time B do Barcelona. Quem tiver dúvida, conversa com o Ronaldinho Gaúcho, que ele pode explicar isso tudinho. Pois é, e não se falou nada, não se criou problema nenhum, não é? Então nós temos esse problema, sim, no Brasil, de comunicação, certo? Falam as coisas como se aquilo ali. Ah, o rapaz está sentado lá na cadeira, no caso o Hendrix, é jogo após jogo, então já bombeia o rapaz para baixo. Eles esquecem que aquele rapaz chegou ali, não foi porque se tirou dentro de uma lâmpada mágica que saiu ele, não, não, ele chegou ali por merecimento, gente. Ele jogava no Palmeiras. Jogar no Palmeiras, vocês que são analistas que estão me escutando, vocês acham que é a mesma coisa de jogar no joguinho de esquina aí na casa de vocês, aí, um campinho de pelado que vocês constroem e chamam os amigos para jogar? Vocês acham que é isso? Na minha opinião, o Campeonato Paulista é um dos campeonatos mais duros que tem no planeta Terra. É, sinceramente, que eu penso isso. É um campeonato muito, muito forte, muito disputado, certo? Não vou dizer que a estrutura é boa, porque em estado nenhum do Brasil a estrutura para o futebol presta. Olha o Fluminense, por exemplo. Quem de nós, eu tenho 67 anos, mas da minha idade, em volta do meu ciclo de 67 anos de existência, quem é que nunca ouviu falar em Fluminense? Pega o Fluminense 2 anos atrás para vocês verem um vídeo que fizeram sobre as partes internas, a estrutura. Dá vontade de chorar. Como é que pode no Brasil, no Rio de Janeiro, um clube mundialmente conhecido, ter uma situação dessa? E ele é um dos 4 grandes do Rio, mas e os outros? Então nós não temos estrutura. Lá em Belo Horizonte, lá em São Paulo, no Nordeste todinho, Sul, as estruturas são muito precárias. Mas esse é outro assunto. Eu quero falar aqui sobre o Hendrix. Então, voltando ao meu vídeo, por exemplo, que eu fiz de 2 meses para cá, são 2. Eu falei sobre essa preocupação que eu estava com ela, que a mídia estava só pondo ele para baixo. E eu desejando a ele toda boa sorte no clube que contratou ele, por empréstimo, né? Isso foi lá no primeiro vídeo ainda. Eu tinha certeza que ele seria, desculpa a palavra certeza, que essa é uma das piores palavras que a gente pode falar quando a gente está fazendo um comentário em público. Desculpa, viu, gente? Eu não tenho certeza de nada, certo? Então, o que eu sei é porque eu enxergava assim, certo? Que ele teria sucesso. E, felizmente, ele teve. E jogou agora pela seleção, felizmente, né? O Carlito convocou ele, porque se o Carlito fosse dar ouvido a essa mídia que está só pondo o rapaz para baixo, essa mídia, qualquer um desses que vocês entram aí, só punha para baixo, o Carlito não teria convocado ele. Então, ele foi, e vocês viram, ele deu conta do recado. No jogo com a Croácia, ele mostrou que ele tem um direito de estar ali naquela seleção. Um direito muito merecido. Ele é uma explosão, certo? Isso é muito importante para nós. Do mesmo jeito que isso é a notícia boa desses 2 confrontamentos que eu tiro que o Brasil teve, né? Que nós somos a Copa está chegando, foi os últimos amistosos. Então, a notícia negativa fica por conta né, infelizmente, o Rafinha. O Rafinha, infelizmente, eu ainda não estou com conhecimento do tempo que ele vai levar para recuperar.
e se ele vai, depois que ele recuperar da operação, se ele vai conseguir é, chegar em forma, né, para a Copa do Mundo. Mas, infelizmente, porque o Rafinha não é um jogador que eu tenho certeza que o Brasil não olha, não vejo ninguém preocupar com falar bem do Rafinha assim. É só quando ele marca 2 gols é que se fala em Rafinha. Mas o Rafinha, gente, na minha opinião, o Rafinha é um coringa. Ele é o jogador que joga de costa para o gol. Eu já falei isso, acho que no meu segundo vídeo, de 2 meses para cá, como que ele tinha uma importância como um jogador fantasma ali no ataque. É um jogador que chama o adversário, mas ele não está com a bola. Reparem para vocês verem isso. Ele fez isso de maneira extraordinária em todo o campeonato de 2025 pelo Barcelona, e agora em 2026 ele vem fazendo. Ele, ele é muito mais produtivo ali na cabeça de área, fazendo essa barreira de costa para o gol, do que de frente para o gol, do que ele está na ponta direita ou na ponta esquerda. Não é? Mas infelizmente ele machucou, né? E isso é a notícia ruim desses 2 confrontamentos. E lamentar também o Rodrigo, porque o Rodrigo, na minha opinião, é outro jogador que joga no ataque sem a bola. É importantíssimo, além que é fundamental para a marcação. É um atacante que a gente tem hora que a gente não sabe se o Rodrigo é um atacante ou se ele é um defesa, certo? Isso mostra a qualidade que ele tem de coringa dentro do campo. E quando ele está no ataque, a qualidade também de jogar sem a bola é muito importante, principalmente para técnicos modernos, como é o Carlito, né? O Ancelotti, como é ele e todos esses outros técnicos que todos os dias estão no nome da mídia internacional, que atuam nos principais campeonatos na Europa. Podem ver, eles fazem essa tática. Sempre é importante um jogador jogar sem a bola, e o europeu não sabe fazer isso. O brasileiro faz muito bem. No caso agora, o Rafinha, fantástico, e o Rodrigo. Vamos torcer para ambos, né? O Rodrigo eu acho que está mais difícil, mas o Rafinha, pelo tudo que eu estou procurando ler, né, tem chance, muito grande, inclusive. Olha, e parabéns pelo o Hendrix, confirmou todo meu ponto de vista que eu tinha sobre ele, minha visão de que ele poderia explodir sim, certo? Porque ele era um canhão contido. Agora tem uma coisa muito importante sobre o Hendrix, que eu, aproveitando que o tempo já está com 12 minutos, eu ainda quero falar do Neymar. Olha, uma coisa que a mídia também faz, muito ruim no Brasil, tem um assunto negativo, igual os sujeitos que vêm falar que o rapaz é perna. Perna é mesmo, meu compadre. Se ele é perna, a culpa é sua. Tá? Você que é analista, a culpa é sua. A culpa é desses companheiros tudo em volta de vocês aí, ó. Pelo seguinte, por que jogadores é, fantásticos, mas sem serem conhecidos, assim, porque tem no início de carreira. Mas tá claro, é só entender um pouco de futebol, tá claro que o rapaz vai explodir. O rapaz é fantástico, não é? Tem todas as qualidades para seguir à frente. Por quê? Que de repente o rapaz não tem nem 15 anos, às vezes está 14, 15 anos, está fazendo 16 anos, já aparece lá 3 funqueiras grávidas do rapaz. Por que vocês não fazem nada contra isso? Olha, sempre eu falo, rapaz, está aparecendo um jogador tal, determinado jogador tal. Pode saber que não vai dar 1 mês, 2 meses, vai aparecer uma funkeira falando que já está com um na barriga dele, esperando. Então, por que não se estrutura esses jogadores? Certo? Então, é a estrutura psicológica que tem que ser embutida, tem que ser conversada. Jogador é como um filho. Vai ser um filho do clube. Vocês pegam os filhos de vocês, vocês só fazem assim, ó. Ah, você fez 12 anos, fez 13 anos, vai para a rua. É assim que vocês fazem? Pois é, na minha casa não é assim não, certo? E é por isso que eu tenho uma fantástica filha, muito bem estruturada, certo? Então é isso que a gente faz. A gente estrutura o jogador. Esses clubes parece que são muito amador. Os departamentos, seja médicos, seja a diretoria, e tem departamento que até tem psicólogo, mas tem psicólogo que a gente precisa de psicólogo para analisar ele também.
né? Principalmente esses psicólogos que acham que são dono da verdade. Esse é que é o problema, certo? Então a gente tem que toda equipe, não é só os fantásticos, não. Toda equipe tem que sofrer um tratamento psicológico muito grande, não é? O próprio Hendrix, eu lembro quando o Hendrix era garotinho mesmo, começando ali a fazer os primeiros gols pelo Palmeiras, já estava pondo a mão assim ó, na cabeça, pondo a língua para fora. E eu falei assim: nossa, mas já tá imitando quem? Neymar, o rei das noitadas, né? O rei das boates, né? O rei das, como se diz, é, cirurgias, tratamento físico e contusões, é isso que é a palavra que eu queria falar, contusões, pois é, e sempre, sempre contusões acontecendo exatamente quando ia ter um, um jogo importante ou coisa assim, um feriado gigante, extenso, aparecia ele com contusões, né? Então, eu falei assim, está muito errado. Pô, esse negócio de cabeça, essas mãos na cabeça parecendo que é chifre de alce, e ainda pondo a língua para fora, um garotinho desse, isso vai acabar com a imagem dele todinha. Ele tem ainda uns 15 anos, até 20 de futebol pela frente. E faz, não, 20 é exagero, 15 anos de futebol, 10 anos de futebol bem jogado, 15 já pensando em parar, certo? Para ser uma análise mais concreta, mais real, mas já vai estragar a publicidade dele. O clube vai adquirir, vai pagar, vai receber menos dinheiro na hora de fazer um contrato de publicidade. Eu tenho uma marca de bebida. Eu não vou patrocinar o Palmeiras com minha marca de bebida se o jogador fica pondo a mão na cabeça, fazendo aquela língua para fora, certo? A mesma coisa, eu também não vou patrocinar o Real Madrid, porque o Vini está marcando gol e fica dando tiro com as duas mãos. Eu não quero jogador assim para minha marca. Minha marca é uma marca que quero respeito, certo? Eu não vou indexar a marca do meu produto a um jogador desse, né? E o Hendrix também já começou a fazer isso. Então, quer dizer, falta esse, esse, esse corpo de psicólogos que os clubes estão contratando, que isso é de pouco tempo para cá. O Brasil não era assim, não. Nessa ala esportiva, isso não existia antigamente. Antigamente, que eu falo 30 anos, 40 anos atrás, eu não lembro disso, não. Certo? Então, eu ainda lembro, e eu tiro o chapéu para o Zico, que o Zico e o Renato Gaúcho também, que todos os dois, o Zico começou antes do Renato Gaúcho, mas o jogador ia dar entrevista, jogador, era cada, era cada abobrinha que o jogador falava, era cada coisa assim, papo de rua mesmo, papo de boteco mesmo, é uma conversa suja, é uma conversa de xingamentos, umas expressões assim, é, certo? Umas coisas que eu não tenho nem coragem de traduzir aqui, certo? Mas a pessoa falava mesmo assim nas rádios, né? Que os jogadores eles eram entrevistados na beira do campo, e o Zico começou a pausar isso. Eu tiro o chapéu, foi bacana. Eu lembro que eu partia a palma para isso, entendeu? Que o Zico falava, se ele ia dar uma entrevista, ele fazia questão de falar com calma, usar umas palavras boas, narrar toda a situação, mas sem usar palavrões. Ele usava isso, ele fazia isso. E o Renato Gaúcho também fez, eu achava isso bacana. E uma luz que acendeu em mim sobre isso, porque eu sou mais novo do que o Zico, eu tenho 67. O Zico já deve ter um ano ou dois a mais do que eu, por aí. Mas que me chamou a atenção antes do Zico foi o Tele Santana. Que o Tele Santana, ele chegava para. Aquele senhor era fantástico. O Tele Santana chegava para conversar com a mídia, via aquele monte de microfone, tinha radialista que parecia que enfiar o microfone até dentro dos ouvidos dele, ele afastava e falou: eu falo, mas vocês escutam. Por favor, é, né, fica distante. Então, eu aprendi que tinha gente que achava bonito, né? Tinha muito torcedor que achava bonito. Ah, rapaz, deu tanto microfone assim, que parecia gente enfiando o microfone até por dentro dos óculos assim, do treinador. Pois é, falta de cultura. Isso é falta de cultura. Então, quer dizer, ali no Tele nasceu isso, e eu aprendi com ele, gostei demais.
e ao longo da minha vida eu lapidei isso, e hoje eu sei que cheguei a esse ponto que o Hendrix não pode fazer isso, porque é prejudicial para um time. O Vini não pode ficar fazendo isso, é prejudicial para a própria torcida do Real Madrid, que vai ver se fala, esse rapaz saiu do Rio de Janeiro, era ex-flamenguista lá do Rio, como jogador, e vem para cá e fica com essa sina de ficar metralhando a torcida. Isso é síndrome de bandidismo de rua. É aquela imagem que a gente tem do Rio, que é assalto matando as pessoas para lá e para cá, a polícia dando tiro para tudo quanto é lado. Então ele vem trazer isso para a Espanha. Vocês compreenderam, gente? Não quero falar sobre. Não estou acusando pessoalmente uma pessoa, eu estou mostrando como é que nós vivemos dentro de um ambiente que está desse jeito. Porque o Vini é um grande jogador, o Hendrix, mas precisa de um trabalho psicológico. Isso ajuda o Brasil demais, entendeu? Agora, já são 20 minutos, eu vou falar rápido do Neymar. Olha, não tem nem comentário, porque o meu primeiro vídeo, o segundo e esse aqui, o terceiro, eu falei e continuo falando, o Neymar não pode ir para a Copa do Mundo. E parece que até alguém leu, escutou, porque como que estão se fazendo vídeos agora, já lamentando mesmo esse tempo que está levando da última lista, né? E que todo mundo está de joelho, acendendo vela, porque quer que o Carlitos chame o Neymar. Gente, olha, vocês limpa a lente do óculos, ou põe uma lente de contato, ou procure ver. Eu não estou falando assim, porque eu estou achando. Olha o jogo que ele fez agora, o último agora, com o Santos, certo? Olha o que fizer. Eu fiz questão de ver todo o jogo, todos os melhores momentos. Depois eu vi um outro canal que mostrou grande parte do jogo. Eu não vi Neymar em campo. Umas 6, 7, 10 bolas que o Neymar tentou matar, de novo, é o mesmo raciocínio que eu fiz nos outros dois vídeos. Ele não consegue matar uma bola mais. E quando ele consegue, já tem um marcador em cima, ele não passa. Ele não passa. Isso não, a posição dele não é para quem conheceu o Neymar jogando bola, não era isso. Lembra que ele pegava na bola, matava de tudo quanto é jeito, e ainda ficava esperneando na frente dos adversários, na maior tranquilidade que ele tinha, numa esperteza. Ele não tem essa esperteza mais, o Neymar perdeu essa esperteza. Aí vocês vão falar, mas o senhor fala isso, quem perde essa esperteza ou engorda ou porque já aposentou. Pois é, gente, é isso aí, é isso aí. Quem ou engorda ou aposentou. Eu, por exemplo, tenho 67 anos, eu não estou aposentado, não. Eu ainda trabalho para defender meu PF. Mas vejam vocês, eu não consigo fazer aquilo que eu fazia na juventude. E eu não era craque, eu não era nem um jogador amador eu era, de tão ruim que eu era. Mas nada do que eu fazia, dentro daquele bom que eu fazia, né, quando eu tinha lá meus 20 anos, eu consigo fazer hoje dentro dos 67 anos, e eu não estou gordo. Outra pessoa gorda também não vai fazer. Então o que aconteceu com o Neymar? Cachaça. Toma vergonha na cara. Esse camarada devia pedir para sumir da seleção e parar com esse nhenhenhen de que vai para a seleção, não vai, e querendo agora, entra com filho no colo. Para quem só faltou entrar com 200 funqueiras em volta, o Neymar é homem de funqueira, gente. Funkeiro é essas putinhas que fica aí, ó, atrás de jogador por causa de dinheiro, entendeu? Essas mulheres que vai bater foto, o rosto mesmo é 1% da foto, o que mostra na foto assim, ó, fazendo selfie, é o traseiro, né? É só. Isso é funkeiro, não tem nada, elas não têm nada na cabeça. Elas conseguem ter alguns milhões de visualizações porque vem para a mídia para fazer batonzinho, passar batonzinho, puxar o olho para cá, puxar o olho para lá. Então, nada assim inteligente, nada instrutivo, nada técnico, né? Nada que vá fazer ajudar a população a sobreviver, a economia a crescer, a ter paz, nada. É só viver de aparência, né? Só aparência. E vivem lá, grudada naquilo que eles têm no meio da perna para poder pegar um filho, porque na primeira relação tem para mim que elas fazem, pega, se é que o jogador usa, né? A camisinha, elas cortam a camisinha e ele não vê e pronto, e aí daí a pouco pega filho. É um modo de dizer, entendeu? Pois é.
e agora quer de todo jeito achar que vai para a Copa. E essa galera gigante aqui no YouTube fica apoiando, porque vocês simplesmente vocês estão vivendo de vídeo. Vocês estão vivendo de vídeo. Fica assistindo o Neymar jogar o que jogou 10 anos atrás, né? Mas vocês esquecem que mesmo quando ele estava bala, que ele era super bala, mesmo muito bom, talvez o melhor jogador que eu já vi jogar, né? É, na posição dele, certo? Ele já era de gandaia. Quantas milhares de vezes, gente, que não podia ter um feriado esticado no Brasil ou lá na Europa que ele aparecia com a contusão. Vocês concordam ou não? Certo? Aí vocês vão dizer assim, ah não, mas aquilo foi realmente uma contusão. É mesmo, gente? Vocês acreditam nisso mesmo? Vocês não estão vendo aí o Bolsonaro, o tal do Deus no céu e ele na terra? Vocês não estão vendo que esse homem agora é operação no ombro, é operação na orelha, é operação no calcanhar, só para poder ter um jeito de não ficar lá dentro Agora é na residência, né? Mas era na Papudinha. Vocês acham, então, que realmente ele adoeceu instantaneamente depois que foi julgado e processado? Pois é, gente. Eu mesmo fiz um vídeo, inclusive eu subi esse vídeo, que eu subi de uma forma errada, é, eu acredito que foi isso que foi o problema, que eu estava alertando ao sistema judiciário no Brasil, falando sobre isso. Olha, esse senhor vai ser julgado e abram o olho que eu tenho certeza que ele vai ficar correndo atrás de atestado médico. Mas não deu outra. Eu já tentei de todo jeito voltar achar esse vídeo meu, porque eu tinha como achar esse vídeo, para mostrar que isso que ocorre hoje, eu já estava vendo isso lá antes, antes deles receber o julgamento, finalizar o julgamento. Certo? Então, não, gente, não acreditem não. Neymar não tem condições. Eu estou falando isso pelo lado das coisas erradas que já fez e que eu tenho certeza que está pesando no corpo dele hoje. O Neymar está devagar, olha isso no campo. Neymar não era jogador de caminhar em campo, não, andando assim, só de ficar na reclamação tremenda. Ele está em reclamação tremenda porque ele está abaixo, ele está muito abaixo. Vocês já observaram como é que os jogadores do Santos passam por ele? Os jogadores do Santos chegam até ele, numa marcação qualquer. Observem, os jogadores do Santos estão voando. Não é no sentido que são jogadores extraordinários, não. Nem isso que eu quero dizer, não. Eu estou dizendo no preparo físico. Os jogadores do Santos estão embalados. É perigoso até um jogador passar por o Neymar, dar um tranco nele assim, sem querer, né? Lógico, sem querer. E ele desabar no chão, de tanto que o time está afiado na parte física. Estão fazendo o trabalho perfeito, muito bons. Se o time não ganha, não faz outras coisas dentro de campo, é porque o jogador não são tão qualificados tecnicamente. Mas fisicamente eles estão matando a pau, eles estão muito bem, certo? E o Neymar está ali, ó, parecendo uma estátua. Vem a bola, quando pega, não resolve nada. Sai até cavucando cavaco, como se diz no ditado lá em Minas, né? Cavucando cavaco assim, ó. Catando cavaco, esse que é o ditado, catando cavaco assim, que vai cair, que não cai, certo? Sinceramente, isso é cachaça. O músculo dele ficou dominado. Eu já falei, eu já contei no vídeo, não sei se foi no segundo ou no primeiro, a situação do Zeca, que foi um dos melhores ponteiros que eu já vi jogar na minha vida, certo? E o Zeca, com 23 anos, 24 anos, o Zeca não conseguia ficar em pé em campo. E olha, o estádio inteiro ia lá para assistir o Zeca jogar, porque ele era imbatível. E os clubes grandes não levaram ele, não contrataram, exatamente por isso. Porque o que sabia de Zeca? Saía do treinamento e ia para o bar. Do bar, voltava o Zeca. Ele não concentrava, era um problema muito sério, entendeu? Era esse Zeca. Inclusive, já está 29, vou falar uma piada aqui para vocês, rapidinho, sobre esse Zeca, para vocês entenderem. Eu vi isso lá atrás da minha vida. Né? Tem 67, é lá. Pois é. Na época o jornal era um sucesso. Lá no Zeca, é porque a imagem não dá, mas o Zeca, eu estou aqui sentado na cadeira.
Mas o Zeca, às vezes, ele chegava para o jogo ou lá para o treinamento, disse que chegava assim tombado, assim, ó, como se estivesse sentindo uma terrível dor aqui na costela, né? Então, eles falavam, Zeca, você veio para o treinamento, você está desse jeito? Ele falava, desse jeito é todo dia. É só eu correr 2 minutos, 3 minutos, que eu volto a ficar assim. Aí eles falavam, perguntavam para ele, mas Zeca, por que você não fica então assim? Que problema é esse aqui, rapaz? Debaixo assim do sovaco, você está com essa dor, não sei se é rins, o que que é. Você sempre está assim. Eu falei, isso é porque eu saí do treino ontem, já fiquei lá no bar, no balcão do bar, só assim, ó, a noite inteira. Então, quer dizer, acostumava, né? Já pensaram, né, como é que era a situação dele? Pois é, acho que com 24 anos ele já não, ele estava trabalhando no clube, porque arrumaram um serviço lá para ele, é, limpeza, não recordo mais o que foi, trabalhando no clube, porque não tinha renda de nada, era uma pobreza tremenda, e não tinha condição de correr atrás da bola mais. E o visual do Zeca era um visual igual ao meu, o seu, qualquer outro, mas por dentro a cachaça tinha dominado o músculo dele. Entendeu? Pois é. E o Neymar é poker, prefere ficar em casa. Isso é um vício, um camarada viciado, é um camarada que o vício dominou ele. Né? Igual Maradona com a cocaína, lembro do Maradona com a cocaína? Maradona fez tratamento. É, coitado, eu fico até com dó, mas mesmo não tinha controle. Por mais tratamento, a pessoa né, se incorpora, a pessoa se é, dá aquele limpa, né, como se diz, dá um limpa, né? Mas parece que tem uma coisa, infelizmente, né? Infelizmente tem uma coisa no cérebro que vai e puxa de novo e a pessoa se perde. Pois é. Então, gente, infelizmente, eu espero que a medicina ajude nisso, porque isso é um problema que eu posso ter, você pode ter, todos nós podemos cair nisso e é uma infelicidade. Gente, se vocês gostarem desse comentário meu, por favor, dê um sininho, dê o seu joinha, comentem, se inscrevam. Isso é muito importante para o YouTube levar uma mensagem dessa frente, tá? É sobre esporte, mas quem é que não gosta de esporte, não é mesmo? Então, eu só quero encerrar o seguinte, gente, falando o seguinte: Neymar, ele não pode ir para a Copa. Ele não pode. O Neymar vai prejudicar o time do Brasil todinho, certo? E que mais uma vez vai vir tudo para cima dele, ele vai ser o ponto de atração, ele não tem como dar retorno, certo? E psicologicamente isso vai atrapalhar muito o nosso time, certo, gente? Além de que a conduta dele não é uma conduta que um time como a seleção brasileira, ainda mais com essa garotada que está no time da seleção brasileira, que tem muitos jogadores já em ponto de bala, mas tem outros que estão jovens ainda, como o Hendrix, não é? O Estevão, né? Então a gente não pode, de maneira alguma, trazer um elemento desse para o meio social do time, não. E fisicamente, né? E tecnicamente também, igual o jogo do Santos, agora, um dia ou dois atrás, só porque durante 90 minutos o camarada jogou uma bola, que foi feito, deu o gol, pronto, é o rei de novo. Que é isso, gente? O futebol tem 90 minutos, certo? 90 minutos. E não é só um lancezinho, não. Se o Brasil for para a Copa do Mundo pensando em um lancezinho, é melhor não ir, ué. É melhor não ir, então, ué. Porque lá a competição é brava. Copa do Mundo não é campeonato nacional de qualquer país, não. Ou campeonatos internacionais, não. Copa do Mundo é um jogo forte. É um jogo que escreve a história do país. É muito diferente, entendeu? É muito diferente. Um abraço. Muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram me ouvir. Obrigado, gente.